Neste vídeo, nós vamos entender um pouco mais sobre como funciona a memória semântica em nosso planejamento do futuro. Nós vamos entender também um pouco sobre como a nossa percepção de saber e lembrar mudam conforme nós envelhecemos. Sejam muito bem-vindos ao canal Eterna Busca. Eu sou Jordan, biólogo e mestre em Ecologia de Biomas Tropicais. Lembrando que nós estamos já numa série de vídeos aqui explorando mais sobre a construção da mente de nós humanos e também dos animais. Nós viemos explorando mais sobre a viagem mental, seja a viagem mental passado ou a viagem mental futuro, que é esse tema aqui dessa série. Esse já é o 9º vídeo de uma série de vídeos muito legal, então depois confere a nossa série sobre essa questão da construção da cognição animal, que ficou bem legal. A capacidade de pensar e planejar o futuro é uma habilidade cognitiva crítica para a nossa vida diária. Há um debate sobre se os outros animais também conseguem pensar no futuro, conforme o nosso vídeo anterior dessa série que nós exploramos um pouco sobre isso. Depois confere esse vídeo se você não viu ainda, que é bem legal. Parte da dificuldade em resolver esse debate é que não há uma metodologia definida que nos permita concluir que os animais, e também as crianças humanas, estão realmente pensando em um evento futuro. A memória prospectiva, que nós falamos lá no nosso vídeo anterior dessa série, é a capacidade de se lembrar de executar ações planejadas e também o pensamento futuro episódico que é necessário para que isso aconteça. Que é você, por exemplo, lembrar que você precisa fazer uma reunião daqui a 1 mês, daqui a 2 meses. E também isso envolve a capacidade de imaginar eventos pessoais futuros. E isso são 2 aspectos centrais na cognição orientada para o futuro, que é justamente pensar no futuro. A memória semântica, ela refere-se ao nosso repositório de conhecimento geral do mundo. Já a memória episódica é algo que diz respeito à memória dos eventos específicos da nossa vivência pessoal. Isso é importante para a gente agora dar sequência aqui. E vamos entrar no pensamento futuro episódico. A diferença essencial entre o futuro episódico, o pensamento, e o pensamento futuro semântico é que o pensamento futuro episódico é uma projeção pessoal de você mesmo no futuro, em que os viajantes mentais do tempo são eles próprios parte do cenário futuro imaginado. Nós humanos podemos distinguir a forma de um plano preciso. Por exemplo, vou fazer compras amanhã. Um evento futuro provável, mas indeciso, é ver você mesmo em possíveis destinos de férias, por exemplo, ou então algo extremamente implausível. Por exemplo, você ganhar na loteria, ou planejar, e aí você ganhou na loteria e você está planejando justamente o que você faria com esse dinheiro que você nem vai ganhar. É claro que os humanos geralmente combinam o pensamento futuro episódico e o semântico. Por exemplo, a previsão de uma viagem ao aeroporto pode combinar o conhecimento semântico do que provavelmente vai acontecer no aeroporto, que é chegar, ir no guichê, depois passar pelo embarque e tudo mais, com o pensamento futuro episódico sobre os detalhes da viagem específica que você está fazendo, sobre como será que você vai se sentir naquele lugar, passando por aquela situação. E aí nós entramos nos sistemas cognitivos semânticos e episódicos. Se a única diferença entre a prospecção semântica e episódica é que a prospecção episódica envolve viagem mental no tempo ou aspectos de uma pré-experiência do que pode acontecer, que evidências existem então para a distinção de processos cognitivos que são semânticos, da memória geral do mundo, dos episódios que são da nossa própria experiência pessoal e autobiografia? Primeiro, nós começamos pelas evidências psicológicas. Vários estudos de casos neuropsicológicos confirmam que pacientes com memória episódica prejudicada também têm pensamento futuro prejudicado, mas elas podem reter memória semântica e pensamento semântico do futuro. Turvin e seus colegas relataram o caso do paciente KC, que, como resultado de uma lesão cerebral após um acidente de motocicleta, ele perdeu toda a memória de qualquer experiência pessoal de vida, toda a sua autobiografia. Porém, ele poderia lembrar fatos pessoais dele mesmo, como nomes de escolas que ele frequentou e outros conhecimentos gerais de vida, como quem é o presidente, a história do país que ele viveu, essas coisas.
Ele também era incapaz de imaginar qualquer coisa que pudesse fazer pessoalmente em qualquer momento do futuro. Ele não conseguia pensar em amanhã vou fazer um prato de arroz. Klein e os colaboradores, Attention New, referem-se a mais 4 casos nas quais os pacientes aparentemente perderam a memória de planejar ou mesmo de estar cientes de qualquer evento futuro pessoal. Porém, eles mantinham níveis variáveis de conhecimento semântico sobre o futuro. Por exemplo, de saber que vai ter eleição daqui a tanto tempo, ou de saber coisas desse tipo, que são do que está acontecendo no mundo. Evidências psicológicas adicionais de que a cognição semântica e a episódica são mediadas por diferentes sistemas de memória vêm de experimentos de recordação de memória que demonstram que há uma diferença entre lembrar e saber em adultos saudáveis, e que os idosos mostram uma deterioração nas respostas de lembrar em relação aos jovens, mas não na resposta de saber. O envelhecimento está associado a um declínio cognitivo, a uma piora na cognição. E esse declínio é visto em várias áreas da cognição, seja na velocidade de raciocínio, na inibição ou mesmo na produção da linguagem. Os adultos mais velhos precisam se adaptar a esses déficits relacionados à idade para poder desenvolver melhor as tarefas cotidianas. No entanto, à medida que os indivíduos envelhecem, eles tendem a se tornar menos flexíveis e têm maior dificuldade em se adaptar a novos ambientes, a situações diferentes. Ou seja, isso é um declínio na velocidade de processamento de informação e também no controle cognitivo. Em contraste, uma habilidade que permanece notavelmente estável ao longo da vida é o conhecimento semântico ou memória semântica, que é justamente o saber sobre o mundo, que são as informações que aquela pessoa tem sobre as coisas. Evidência de desenvolvimento. Há alguma evidência para o desenvolvimento posterior do sistema cognitivo episódico em crianças. Crianças com menos de 2 anos de idade parecem não ter noção do passado e futuro. Elas desenvolvem essa habilidade gradualmente entre os 3 e 5 anos de idade. Hudson descobriram que entre as idades de 3 e 5 anos, a capacidade das crianças de descrever um evento futuro baseado em um roteiro, numa construção de mundo, essa construção semântica, não melhorou. Enquanto que a sua capacidade de planejar um evento futuro específico melhorou muito significativamente. Busby e Sudorf, em 2005, relatam que crianças de 3 anos podem produzir respostas a perguntas sobre eventos que são deslocados no tempo tão prontamente quanto crianças de 4 anos, mas as suas respostas eram muito menos prováveis de serem baseadas na realidade, no mundo factual dos fatos, do que as crianças de 4 anos. Outros autores também descobriram que as crianças de 3 anos, que na idade de 3 anos, é justamente a idade crítica em que as crianças começam a descrever possíveis eventos futuros episódicos. Por exemplo, eles começam a usar verbos modais, como eu vou, eu poderia. A Tense e O'Neill também concluem que essas diferenças não são resultados das diferenças nas habilidades gerais de linguagem das crianças à medida que elas envelhecem. E aí nós entramos agora nessa questão da memória prospectiva, o pensamento prospectivo nos animais. Por memória prospectiva, nós estamos nos referindo a tarefas de temporização dos animais. Por exemplo, como é que os beija-flores lembram-se de revisitar flores na taxa na qual essas flores regeneram o néctar? Isso poderia ser uma evidência de uma memória prospectiva, particularmente porque os machos, os beija-flores machos, interrompem o seu namoro para poder visitar flores que já reabasteceram a sua produção de néctar. Porque, nos casos que não sabem, as flores não têm néctar continuamente. Elas produzem uma determinada quantidade, os animais bebem esse néctar, e ela tem que reproduzir, mas ela não vai ter sempre. No entanto, esse comportamento dos beija-flores pode ser mediado por um mecanismo de temporização de intervalos, que é uma característica comum em muitos animais. E essa questão permanece se esse tipo de associação tempo com lugar, ela é mediada por algum raciocínio mental. Aí um outro aspecto aqui que nós estamos discutindo sobre a questão da estrutura da memória prospectiva, o autocontrole. Outra abordagem para tentar estabelecer se os animais têm alguma noção do futuro
tem sido testar animais em experimentos de autocontrole, nos quais normalmente eles precisam ignorar uma pequena recompensa que é imediata para poder ganhar uma recompensa que é maior, mas um tempo depois. Ratos e pombos parecem ser incapazes de aprender autocontrole. Eles sempre optam por uma pequena recompensa, mas que ela é imediata, em vez de uma recompensa maior, mas que vem depois. Os macacos demonstraram autocontrole, porém em uma escala de tempo curta. Se demorar demais, aí eles vão pegar imediata mesmo. Saguis e micos valorizam uma recompensa menor agora do que uma grande recompensa no futuro. Mas os saguis eles vão esperar significativamente mais tempo do que os micos por uma grande recompensa. Os pesquisadores sugerem que isso pode ser devido às suas diferenças ecológicas alimentares. Os saguis consomem significativamente mais seiva das árvores do que os micos, que são animais insetívoros, que exigem muito mais paciência para serem obtidos. Daí nós entramos agora na questão da miopia temporal e o comportamento de autocontrole. Macacos também parecem ter uma forma que é chamado de miopia temporal, que eles acabam deixando de escolher uma recompensa maior, que vai vir depois, em vez de uma menor. No contexto, os macacos, eles acabam às vezes escolhendo a menor e quando eles estão saciados, eles acabam jogando ela fora. Roberts interpreta esse achado como se os animais não saberiam que eles teriam fome novamente no futuro, porque eles ganharam a recompensa e ao invés de ficar com ela e guardar, ele simplesmente joga ela fora, para fora da gaiola que ele estava, ao invés de ficar com ela dentro da gaiola, porque ele não sabe se amanhã ele vai ter ou se daqui a um tempo ele vai ter comida de novo. No entanto, Zental aponta que isso não leva em conta uma visão etológica do animal, de comportamento propriamente dito, né? Ou seja, economizar alimentos na natureza pode não ser uma vantagem evolutiva se você for membro de um grupo social que é móvel. E igualmente que o autocontrole pode não necessariamente ser uma vantagem evolutiva. Porque pensa, se esses macacos eles estão em constante movimento na natureza, por que ele iria guardar comida? Ele não tem onde guardar a comida. Então ele não vai, ele come na hora o que ele precisa. Então ele não vai ficar estocando nada. E para ele, dependendo do caso, ter esse autocontrole de esperar algo que vem depois pode não ser uma vantagem. O comportamento de ter o autocontrole pode não ter sido adaptável para a maioria das espécies, porque os ambientes eles tendem a ser muito instáveis. E uma recompensa que demora a chegar pode não ser uma coisa meio incerta, como por exemplo o caso do rato. Se ele não comer aquela comida, ele vai ter comida depois? Não tem como ele saber, porque ele vive num ambiente incerto. Nagashban e Roberts, em 2006, concordam que na natureza, escolher entre um ganho imediato quando se procura comida pode ser uma estratégia muito mais vantajosa e pode não refletir uma incapacidade do animal de antecipar o futuro. Porque normalmente nessas espécies é dito que se ele não consegue esperar pela próxima que vem depois, quer dizer que ele não consegue antecipar o futuro. Em apoio ao argumento dos autores, do Nagashban e do Robert, eles citam os experimentos de Flora e Workman, de 1995, que mostraram que ratos podem exercer autocontrole por alguns segundos se eles receberem uma pequena recompensa imediatamente após fazer uma escolha de autocontrole com uma recompensa maior depois. Nesse contexto, um estudo de Stephens e Anderson de 2001 mostrou que os gaios azuis escolhem uma recompensa imediata quando apresentados a um experimento convencional de autocontrole. Mas quando eles são apresentados a uma escolha mais natural, mais próxima do ambiente na qual eles estão inseridos, na qual a decisão de deixar uma área de alimentação leva uma pequena quantidade de comida em um curto espaço de tempo, eles obtêm mais sucesso, porque pelo menos eles comeram um pouquinho. Enquanto que a decisão de ficar na área de alimentação leva a, se eles ficarem ali aguardando por um tempo maior, eles vão receber mais comida no tempo depois. Os gais eles tendem a ficar mais tempo naquele lugar esperando, porque é mais próximo das características ecológicas daquele animal. E essas características que nós estamos descrevendo aqui envolvem justamente o planejamento de ações futuras no animal. E é justamente esse o tema do nosso próximo vídeo, por isso não deixe de se inscrever aqui para ficar ligado quando esse vídeo sair
E o nosso vídeo anterior dessa série de vídeos, nós falamos um pouco mais dos aspectos conceituais sobre essa questão do pensamento semântico futuro. Depois confere esse vídeo lá, ficou bem legal e até mais!